vai dar-se início à entrega do diploma do Prémio Fundação Oriente Embaixador João de Deus Ramos ao Sr. Professor António Vasconcelos de Saldanha. Vai usar da palavra o Presidente da Academia de Marinha. Boa tarde a todos. Sr. Dr. Carlos Monjardino, ilustre Presidente da Fundação Oriente. É com gosto que de novo o recebemos na Academia de Marinha e louvamos o patrocínio associado explicitamente à criação e manutenção deste prémio, como também não esquecemos que foi sua a iniciativa de alargar a designação inicial de Prémio Fundação Oriente para Prémio Fundação Oriente Embaixador João de Deus Ramos, honrando assim a memória de um homem notável que tão devotamente serviu as nossas duas instituições. Infelizmente, voltamos a não poder ter hoje connosco, por motivos de saúde, a Sra. Doutora Maria Antónia Ramos, viúva do Sr. Embaixador. Mas o Sr. Embaixador estará presente através da sua filha Alexandra e de seu marido, o que trará acrescida dignidade a esta cerimónia. Muito obrigado pela vossa presença. Senhores académicos, senhores convidados, sejam todos bem-vindos. Este é o 4º ano em que este prémio é atribuído. O protocolo de cooperação foi assinado em 25 de novembro de 2016 e tem efeito em todos os anos ímpares. O prémio que irá ser hoje atribuído, já foi, refere-se assim ao ano de 2023. A ele concorreram 5 obras, cobrindo temas tão diferentes como os portugueses no Japão, Gonçalo da Silveira, um missionário da primeira globalização, leques orientais e a construção naval do Estado da Índia. O júri, constituído por 8 elementos, incluiu, para além do Presidente, dos 2 Vice-Presidentes e do Secretário-Geral da Academia, mais 4 personalidades, 2 indicadas pela Fundação Oriente, os professores Jorge dos Santos Alves e João Paulo Oliveira Costa, e 2 a convite do Presidente, a professora Ana Paula Avelar e o Contra-Almirante José Luís Leiria Pinto. Todos nossos académicos, cujo superior contributo para a decisão final, muito agradeço. Considerou o júri que a grande maioria das obras concorrentes apresentavam um nível académico e cultural significativo, mas que do conjunto sobressaía claramente uma delas, pelo que, por unanimidade, decidiu que o prémio deveria ser atribuído à obra The Rise of Portuguese Indies, da autoria do Sr. Professor António Vasconcelos Saldanha. Oriundo da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, por onde é licenciado e mestre em Ciências Histórico-Jurídicas, o professor António Vasconcelos de Saldanha doutorou-se em 92 em Relações Internacionais, na área de Direito Internacional, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, sob a direção de Adriano Moreira. Em 2007, ascendeu a professor catedrático da mesma universidade. Após uma comissão de serviço de alguns anos na Universidade de Macau da República Popular da China, onde lecionou matérias relativas à Ásia Marítima e à história dos impérios marítimos na Ásia, foi-lhe atribuído em 2022, por essa mesma universidade, o título de professor eméritus. A investigação e vasta obra publicada pelo professor António Vasconcelos de Saldanha, já premiada noutras ocasiões, incluindo o Prémio Dom João de Castro, da Comissão Nacional dos Descobrimentos, tem incidido essencialmente em áreas relacionadas com as relações Portugal-China, a história diplomática e o direito internacional, bem assim como as instituições político-jurídicas do antigo Império Português no Atlântico e na Ásia. Profundo conhecedor da Ásia Oriental, durante o período de 2002 e 2005, ocupou o cargo de Presidente do Instituto Português do Oriente, para o qual foi nomeado pelo 15º Governo Constitucional, cabendo-lhe então a gestão dos interesses culturais de Portugal numa vasta área que se estendia da Índia ao Japão.
O professor António Vasconcelos de Saldanha é presentemente o decano dos professores catedráticos do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, onde continua a lecionar. É membro efetivo da Academia de Marinha. Das atas do júri, extraio a síntese que justifica a atribuição do prémio. E passo a citar. A obra premiada aborda diversas questões conceptuais e teóricas intrinsecamente importantes e pertinentes para a definição de um sistema político português no contexto da expansão quinhentista. O autor defende que a criação do que se considera a metageografia das Índias Orientais deve ser entendida como um ato de império, ou, no mínimo, como uma tentativa de o construir através da assimilação da imagem geométrica do espaço hemisfericamente repartido e cartografado. Trata-se de um trabalho de maturidade, subejamente manifesta no manejo das fontes, da literatura pertinente e, sobretudo, na capacidade de profunda elaboração e de grande inovação a nível da interpretação do fenómeno da expansão. Outro dos aspectos mais conseguidos desta obra é ser um invulgarmente harmónico exercício de interdisciplinaridade. Em torno da criação e existência do que define como a metageografia das Índias Orientais, o autor consegue, ao longo do seu trabalho, conjugar com proficiência os seus conhecimentos a nível da geografia histórica, da cartografia imperial, da história da expansão ibérica, da história da cultura política quinhentista, da história jurídica e das instituições da expansão, da história da missionização católica na Ásia e, finalmente, da história da Ásia Marítima. Isto é a obra. Escrito com profundidade e grande rigor fático e conceptual, mas também com clareza de raciocínio e exposição, outro dos fatores a salientar é a sua independência em relação a escolas e modas historiográficas. Não deixando de ser uma obra moderna, em termos do conhecimento da mais recente literatura internacional pertinente, merece também louvor o cuidado do autor em revisitar e citar a produção científica portuguesa mais relevante, que, infelizmente, tem vindo a ser crescentemente olvidada. Fim de citação. Para encurtar estas palavras de abertura e apresentação do premiado, resta-me deixar-lhe os parabéns da Academia pelo merecido prémio, desejando que ele sirva de estímulo a novos trabalhos e a novos prémios, sempre tendo profundo um genuíno desejo de melhor conhecer a história e de a dar a conhecer a muitos mais, objetivo este em que a Academia de Marinha terá o maior gosto em colaborar. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Professor Dr. António Vasconcelos de Saldanha. Sr. Presidente da Academia de Marinha, Almirante Vidal de Abreu, Sr. Presidente da Fundação Oriente, Dr. Carlos Monjardim, Sr. Alexandra Ramos, em representação da família do Embaixador João de Deus Ramos, colegas, amigos, minhas senhoras, meus senhores, passo a fazer aquilo que é a minha obrigação fazer, em gesto de gratidão e reconhecimento pelo prémio que foi dado. E começo por recordar que, dizia Winston Churchill, que as condecorações não se pedem nem se recusam. Tal como as condecorações, os prémios são distinções outorgadas por mérito. Todavia, naquilo que os juristas chamam a mecânica da vontade, enquanto nas condecorações contra o aconselhado por Churchill, a vontade do potencial agraciado pode opor-se à vontade original de quem o quer agraciar, na generalidade dos prémios académicos sucede o contrário. A vontade original é de quem se candidata ao prémio e a vontade que eventualmente se pode opor ao desejado é daquele a quem cabe a decisão de premiar. Graças a Deus e para meu benefício não foi esse o caso. A concessão do Prémio Embaixador João de Deus Ramos, Fundação Oriente da Academia de Marinha 2023, consagra um ato tecnicamente perfeito na plenitude da concordância e da vontade de quem ele se candidatou com a vontade de quem o decidiu. Ouvimos já da boca do Sr. Almirante Vidal de Abreu, Presidente da Academia, as razões da sua atribuição que muito me penhoram. Cabe agora a mim agradecer o prémio que me foi atribuído, indo diretamente às razões que subjazem à vontade de eu me candidatar. Em primeiro lugar, para agradecer à Academia de Marinha.
Não serei dos membros efetivos o mais antigo, mas aqui entrei por mão de amigos e colegas a quem muito estimo. Para os honrar e a Academia de Marinha, que galhardamente me acolheu entre os seus, como é timbre da Marinha Portuguesa, procurei dar o máximo que se pode dar daquele mínimo que uma verdadeira Academia exige dos seus membros, a contribuição empenhada para o avanço do conhecimento nas áreas científicas que cultivam. Em segundo lugar, o prémio tem no seu nome uma referência a uma instituição, a Fundação Oriente, para quem tenho uma dívida pelo muito e diversificado apoio que recebi ao longo da minha carreira em tudo o que respeita à Ásia. Aliás, foi a Fundação Oriente quem, há 30 anos atrás, pela mão do professor Adriano Moreira, presidência do Carlos Monjardino, me entregou o meu primeiro prémio científico, o Prémio Instituto Português do Oriente, atribuído à minha monografia de História do Direito Internacional sobre o sistema de tratados, inaugurado pelos portugueses na Ásia de 500. Em terceiro lugar, o prémio tem também no seu título Prémio Embaixador João de Deus Ramos, o nome de um amigo dileto, de um grande caráter e de um grande homem de cultura que ocupou um lugar referencial na projeção nacional e internacional da Fundação Oriente. Muita da dívida institucional que tenho para com a Fundação Oriente se confunde, pois, com a dívida pessoal que tenho para com João de Deus Ramos. Compreenderão, pois, que muito me sensibiliza e muito me honra receber um prémio a ele diretamente associado. Em quarto lugar, a razão última pela que me candidatei. Parafraseando o que já há 500 anos dizia o grande matemático Pedro Nunes, os descobrimentos ou a expansão portuguesa não foram feitos a acertar. Para além das técnicas e científicas, ninguém poderá negar que as soluções apresentadas no Portugal de 500 para afrontar o problema jurídico-político da aquisição, da organização e da representação simbológica do espaço imperial revelam a enorme capacidade intelectual de inovação político-jurídica dos homens do tempo. Houve até há uma geração atrás uma escola de pensamento que se debruçou sobre a fenomenologia jurídico-política da expansão portuguesa. Só na última centúria, e com incidências diversas, é incontornável o contributo científico de nomes como Paulo Mareia, de Braga da Cruz, Marcelo Caetano, Rui de Albuquerque, Martim de Albuquerque ou António Espanha. Procurei assumir neste estudo a continuidade e a valorização do labor daquela escola em condições adversas, já que é retirada dos historiadores do direito e das instituições da moderna história da expansão, é manifesta. O prejuízo está à vista de todos. Acumulam-se as dúvidas, os mal-entendidos, as simplificações ou os puros dislates no modo como que se lida com questões conceptuais do quadro jurídico e político da expansão. Debatem-nas sem a devida correspondência com a sua gênese, a sua utilidade, a sua oportunidade original na cultura jurídica-política dos homens do tempo. Conceitos fulcrais como espaço, território, jurisdição, descoberta, fronteiras, limites, tomadas de posse, mare clausum, conquista ou império são sacrificados nas áreas de um arbítrio de pseudo-criatividade e do abuso de uma muito em moda imaginação que mais não é que uma expressão alternativa da atrevida ignorância. Sobretudo, a ignorância do papel desses conceitos, desses institutos e dessas instituições como pesos, engrenagens, rodas e molas de um relógio. Um maquinismo de relógio que funciona na relação complexa, embora deliberadamente tecida, entre o espaço global e o domínio político na transição do século XV para o século XVI. Este livro que a Academia de Marinha honrou premiando ainda na sua versão manuscrita, foi concluído no desempenho das minhas funções de professor do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa, mas resulta de um projeto inicial apoiado pela Universidade de Macau, onde lecionei em comissão de 2011 a 2022. Está redigido em inglês e creio que por isso não perderá em matéria de divulgação, porque é essa a língua de investigação daquela última universidade. Como qualquer livro desta natureza, tem um índice. Um índice com uma lógica própria que serve essencialmente para ordenar as matérias abordadas, devidamente ilustradas e fundamentadas em função de significados e questões inerentes à existência das Índias Orientais numa perspectiva histórica, jurídica, política e geográfica específica. Mas há também grandes questões teóricas que enquadram essa problemática, e é só delas que vos irei falar. A existência de entidades como as Índias Orientais e as Índias Ocidentais não pode ser totalmente compreendida sem as enraizar diretamente num processo expansionista da primeira Idade Moderna. Expansão
é só por si um conceito complexo. No contexto dos impérios marítimos ibéricos do século XVI, compreendia dinâmicas políticas, religiosas e comerciais geradas por políticas que procuravam essencialmente alargar o espaço de exercício do poder para além dos limites territoriais tradicionais definidos no final da Idade Média. Expansão tem assim o seu significado mais próprio e mais preciso na ideia de alargamento progressivo do espaço político. Impérios como o português do século XVI pertencem a uma estirpe própria que gostaríamos de definir como impérios espaciais. Hoje em dia, a necessidade de refletir sobre os impérios espaciais ainda é ignorada ou desconsiderada, porque o foco, nas suas dimensões mais comuns ou familiares de impérios marítimos ou territoriais, é mais atraente de acordo com tendências muito diversificadas na política ou no comércio, nas ciências ou nos estudos sociais. No entanto, os impérios espaciais foram uma nova geração dos primeiros estados da modernidade. Motivado por uma necessidade essencial de organização política do espaço, Portugal foi forçado pelas circunstâncias que envolveram a sua dinâmica expansionista marítima a olhar para o espaço como uma realidade abstrata que conseguiu visualizar globalmente e que acabou por aspirar a apropriar-se. Em termos gerais, esta investigação respeita ao modo como o pano de fundo de uma imaginação geográfica imperial emergente foi profundamente influenciada na teoria e na prática pelo direito como quadro epistemológico. Foram o direito e as práticas jurídicas que forneceram métodos para a recolha e organização do conhecimento geográfico. Foi também no direito e nas práticas jurídicas que assentou a legitimidade da aquisição territorial, no qual se funda o fenómeno expansivo. Foram o direito e as práticas jurídicas, associadas a conceitos geométricos e matemáticos, que permitiram tecnicamente a concepção global do espaço e a sua repartição. Foram também o direito e as práticas jurídicas que consagraram os compromissos internacionais de divisão do espaço e os meios de dirimir os conflitos relativos ao conteúdo e à forma dos territórios imperiais. É, enfim, a histórica jurídica do Império que, em última análise, contribui para a crítica das narrativas que associam a racionalização do espaço à expansão do domínio imperial. Importa recordar que a compreensão da nossa concepção das Índias como entidades espaciais e territoriais decorre do fato que os hemisférios espaciais reivindicados por Portugal e por Espanha, na sequência do Tratado de Tordesilhas, resultaram de uma atribuição primordial do espaço global que resultou de uma linha divisória mutuamente acordada que os próprios beneficiários denominaram como delimitação ou conquista. Foi num desses espaços delimitados e projetados em dois hemisférios que os portugueses reclamaram o exercício de direitos exclusivos, alardeados desde os finais do século XV, no ditado, no título solene dos seus soberanos, reis de Portugal e dos Algarves, mas também senhores da conquista, da navegação, do comércio da Etiópia, Arábia, Pérsia e da Índia. Aliás, o título real manuelino é por si a expressão mais tecnicamente sofisticada do que poderíamos definir como uma grande mudança da consciência espacial operada em Portugal ainda em finais do século XV. E ninguém ignora que essas mudanças na consciência espacial foram algumas das consequências mais importantes do fenómeno das descobertas portuguesas e espanholas. Especialmente quando se considera que estas foram o resultado geográfico mais imediato de um ajuste fundamental na orientação da Europa para a Ásia, decorrente das viagens iniciais à Índia, contornando a África e, antes disso, em direção ao oeste para as Américas. A Terra plana, em que o horizonte geográfico era visto como limitador de um plano, ou seja, como uma extensão imaginária do horizonte visual, foi suplantada pelo conceito da Terra esférica. Assim, ao provar-se que a Terra era uma esfera, as viagens da descoberta tornaram finito o conceito de espaço-terra. Um espaço-terra cujos limites eram espaços inexplorados e desconhecidos, mas que sabia existirem numa esfera de tamanho conhecido, representada por um globo, imagem do orbe terrestre. O orbe, na iconografia medieval, teve sempre conotações imperiais e cristológicas. Um símbolo do poder mundano, emblemático não apenas do conhecimento da forma do mundo, mas também da capacidade de reduzi-lo. E isso não era pouco. O globo, o orbe terrestre reproduzido em escala menor, passava em primeiro lugar a servir a função de mostrar o mundo, mas ao mesmo tempo que ajudava a consciência do observador da sua própria posição no globo, facilitava a noção utilitária do potencial expansivo do domínio na face desse mesmo globo. Ora, apropriar-se do espaço, delimitá-lo marcando os seus limites e a excluir os seus concorrentes numa competição expansiva da mesma natureza são atos marcantes. São atos associados permanentemente ao impulso natural do engrandecimento territorial de todos os Estados, obedecendo principalmente a estratégias políticas concebidas
para atingir fins políticos específicos. O processo de divisão territorial ibérica mereceu-nos, pois, a maior atenção. E, neste âmbito, as menções a Carl Schmitt, como um dos mais eminentes juristas e teóricos políticos do século XX, são inevitáveis. Especialmente na parte que diz respeito à sua famosa concepção geopolítica do nomos, da Terra, ou seja, a ordenação espacial do mundo como um todo, o que autorizou outro estudioso, Cláudio Minca, a considerá-lo como um teórico das linhas e das práticas de traçado por excelência. Mas se para Schmitt o nomos era o ato geográfico fundamental traduzido na apropriação da Terra, era também um processo que considerava a Terra como uma coisa externa, à espera de ser demarcada, à espera de ser ordenada, à espera de ser apropriada, exigindo não só a partir dos espaços, mas também a denominação, a delimitação e a medição dos territórios. Ou seja, todo um processo de divisão e alocação de um espaço. Um processo baseado no que também Schmitt definiu como o pensamento linear global, fundamental para o desenvolvimento histórico da consciência espacial na cultura europeia. Ora, foi o novo conceito global de geografia e a necessidade de adaptação a uma nova imagem tentadora do mundo que desencadeou a luta pelas operações terrestres e marítimas e que começou no Novo Mundo imediatamente após a sua descoberta. Mas foi também a geografia global que inspirou e facilitou o surgimento de soluções que, numa fase inicial do expansionismo marítimo ibérico, em grande escala, moderaram potenciais conflitos. A transição para a cartografia geométrica ou matemática, a utilização de globos e a montagem do espaço como categoria autónoma e abstrata permitiram que a tomada de decisões políticas e prática administrativa se referissem às representações cartográficas ou globais como uma representação real de espaço e impusessem uma linha imaginária como fronteira política no meio do oceano. As bulas pontifícias proporcionaram aos monarcas de Portugal e de Espanha uma base suficiente, consistente, para encontrarem uma espécie de solução que, baseada no conceito técnico de linhas divisionais, estabeleceram as dimensões e as demarcações de cada participação no mundo global e garantiram a sua expansão equilibrada pelo espaço oceânico, sem confrontos imediatos e em regime de exclusividade. Sabemos hoje que a divisão linear, a solução divisional linear meridional foi proposta por Cristóvão Colombo a pedido dos reis católicos, então assumido oficialmente pelo Papa Alexandre VI, na bula, e na sequência negociado e ajustado num tratado bilateral entre Portugal e Espanha, o Tratado de Tordesilhas. Além das conveniências imediatas para a regulação da expansão ibérica no Atlântico, no longo prazo, o objeto das linhas divisórias era basicamente estabelecer as dimensões e as demarcações de uma nova ordem espacial global que a autoridade do Papa legitimou e impôs inequivocamente aos restantes membros da República Cristiana. Uma nova ordem espacial que legitimou a pretensão ibérica do monopólio do espaço global, do qual apenas estavam excluídos aquelas terras e particularmente as massas de água, já na posse efetiva das coroas cristãs. Traçadas nestes termos, as linhas divisionais de Tordesilhas adquiriram um caráter político quase sagrado. Não eram linhas que separavam territórios cristãos de territórios não cristãos, como concebido durante a Reconquista, onde o conceito de conquista surge. Eram divisões internas que resultaram de negociações entre dois príncipes cristãos que se reconheciam como partes iguais num tratado de divisão e distribuição em questões de apropriação do espaço, tendo um terreno comum, numa base comum, na mesma fé cristã e um reconhecimento partilhado da autoridade do chefe da Igreja, o Pontífice Romano, única fonte de legitimidade em matéria de apropriação do espaço. Geometricamente, uma linha, ou linha reta propriamente dita, é um objeto infinitamente longo, sem largura, profundidade ou curvatura. Num contexto dominado pela necessidade de estabelecer as dimensões e a demarcação de uma ordem espacial global, a linha parece assim menos inocente porque foi o principal ou o único referencial científico determinante para a racionalização e representação de um espaço especificamente alocado com fins políticos. A linha, de facto, tornou-se fundamental para desempenhar um papel divisionário e satisfazer a necessidade sempre presente de atender à necessidade que já no direito romano se definia como saber o ponto exato onde termina o meum e começa o teum. No entanto, qualquer análise sobre os efeitos divisionais abstratos de uma linha não esgota o tema do imperativo divisional num processo de apropriação do espaço. Como os objetos únicos representáveis,
Os dois espaços divididos resultantes requerem por si alguma reflexão, uma vez que o desenho específico das linhas como meridianos os tornou hemisférios, o maior resultado que se pode obter de qualquer divisão equitativa por linhas na superfície do globo terrestre. A divisio mundi, a divisão do mundo em duas metades, é com certeza ainda hoje uma das imagens mais icónicas ligadas aos primórdios da expansão europeia na primeira modernidade. A compreensão do sistema abstrato de metades do mundo foi facilitada pelos fundamentos técnicos. Espanha e Portugal concordaram em introduzir-lhes em adotar o conceito linear utilizado na bula Pontificia Inter Caetera, ou seja, um arco imaginário de longitude constante que passa na superfície da Terra do polo terrestre norte ao polo sul. O desenho desse tipo de linha, uma linha meridiana na superfície do globo, passando por um determinado lugar na superfície da Terra e pelos polos terrestres, norte e sul, produz e separa simultaneamente metades ou porções iguais do globo. Essas metades foram denominadas pelos gregos hemispherion, o termo que significa metade de uma esfera. Os hemisférios, as maiores unidades abaixo da escala do próprio globo. Foi precisamente no hemisfério que a delimitação das áreas do mundo, das áreas de expansão ou conquista, adquiriu o seu mais impressionante simbolismo visual. Por volta das mesmas décadas do século XVI, a adoção cartográfica do hemisfério como representação equivalente das áreas gêmeas delimitadas pelas linhas de Tordesilhas e a sua projeção no Oriente foi também uma realidade. Os hemisférios de Mónacos, o anónimo autor de alguma dos primeiros trabalhos cosmográficos, são a melhor expressão dessa recepção. Uma ilustração de 1526 em que o mundo é mostrado em dois hemisférios distintos com as respectivas alocações das limitações aos reis de Portugal e Espanha, no topo. A atribuição da meia-esfera aos monarcas ibéricos serviu eficazmente para a compreensão de um ponto muito importante da realidade que tanto Portugal como Espanha quiseram impulsionar nos círculos políticos e culturais da Europa. Não só a natureza hemisférica das metades de uma área global de expansão de conquista atribuída pelo Romano Pontífice a Portugal e Espanha, mas também a identificação rigorosa de cada um desses hemisférios com entidades recém-criadas, as Índias. Um meio hemisfério correspondente às Índias Orientais e o outro às Índias Orientais. Já chega de hemisférios. Isto é uma medalha, por acaso, espanhola, mas lá estão os dois hemisférios. A legitimidade e, consequentemente, a eficácia da expansão dos atos em terra ou no mar, por descoberta ou posse, ou idealmente ambos, dependiam da sua pertença ao interior de uma figura geométrica abstrata específica, o hemisfério nacional, do pretendente do positivo, resultados do ato, genericamente chamado de conquista ou de marcação. Na verdade, a terra ou a água não precisavam de ser intimamente conhecidos para que as reivindicações fossem expressas. Estabelecer uma reivindicação espacial ou territorial dependia unicamente de saber onde passava a linha, cuja indeterminação também poderia ser a principal fonte de todos os conflitos ibéricos nesta matéria, e de compreender o que estava além ou por trás dela. Mas as linhas não eram visíveis ou perceptíveis ao olhar humano sobre a superfície terrestre. Pelo contrário, as linhas tinham de ser inscritas em cartas ou globos tecnicamente concebidos para cristalizar numa grelha de latitudes e de tentativas de marcação de longitude a sua posição numa superfície material que representasse a face maior da Terra. Daí a conclusão de que o sistema criado em Tordesilhas era aquele em que as reivindicações territoriais se baseavam e eram legitimadas por um exercício cartográfico anterior. O registro cartográfico dito imperial tornava possível incluir nos mapas do mundo espaços que estavam tanto dentro como fora da experiência geográfica, mas não fora dos limites do raciocínio geográfico e da imaginação inerente à repartição global. A transformação em curso consentia reconhecer-se que terras que permaneciam desconhecidas do ponto de vista geográfico não estavam fora do alcance dos soberanos ibéricos nos respectivos hemisférios nacionais. A distinção clássica entre terra conhecida ou desconhecida ou incógnita transmuta-se para admitir exclusivamente a distinção que se estabelece entre terra descoberta,
terra inventa ou terra reperta, e a terra ainda não descoberta, a terra nondum incógnita, mas cuja legitimidade para a aquisição já estava consagrada por inclusão na respectiva delimitação hemisférica. Se a geografia foi assim dominada geometricamente por recurso à forma de dois hemisférios, já em termos dinâmicos, ao que esse espaço significou política e juridicamente em matéria de expansão territorial, chamou-se-lhe conquista. A palavra conquista, fora da sua inquestionável acessão militar original e agravada pelo desconhecimento da terminologia política ibérica, suscita ainda hoje muitas confusões e equívocos que resultam em reducionismos do rico conteúdo da palavra e até na sua substituição por outros termos totalmente inadequados, como sejam as decantadas férias de influência. Em Portugal, após a viagem inaugural de Vasta Gama ainda em 1498 e a concomitante materialização dos efeitos aquisitivos garantidos pelas bulas pontifícias, o conceito de conquista adquiriu o seu significado mais elaborado desde o momento em que foi incluído no título régio, adquirindo um caráter material e na realeza equiparado ao domínio e domínio de reinos. Mas, sobretudo, o termo conquista, tal como foi entendido durante séculos, foi utilizado na terminologia jurídica e política espanhola e portuguesa para afirmar o espaço delimitado definido pelos acordos bilaterais, negociados pelos dois contendores ibéricos, onde era possível reivindicar a expansão e o exercício legítimo de direitos. Ou seja, além do significado substantivo de um território adquirido pela coroa no processo de expansão ultramarina, independentemente da natureza violenta ou pacífica do título aquisitivo, por exemplo, o reino e suas conquistas, no contexto específico que analisamos, conquista significou também um espaço de expansão potencial e aquisição territorial, área delimitada destinada ao exercício de um certo número de privilégios concedidos pelos papas, instrumentais não só para o engrandecimento territorial, mas também para o processo religioso de expansão ou conquista espiritual, de pouco se fala. No contexto do Império Português, o espaço adquirido e dividido assumiu várias expressões técnicas. Foi essencialmente um espaço político, que exige a compreensão do que seja o território, como recorte do espaço que os postulados de Euclides permitem conceber em abstrato, cobrindo a superfície da Terra. Foi, como vimos, espaço de conquista na expressão mais lata de expansão territorial. Sendo um espaço territorial, foi também um espaço jurisdicional na forma que todos conhecemos de Estado da Índia. Foi também um espaço geograficamente definido e representado cartograficamente. Sobretudo, foi tudo isso num espaço imaginário, ou imaginado, onde ganhou vida própria e uma logística, adquirindo, sob a designação de Ilhas Orientais, um lugar único na cultura política europeia de 500. Hoje em dia, a palavra Índias, além do seu escasso uso como termo georreferencial, tem um significado meramente geográfico ou literário. O profundo significado político, cultural e geográfico concebido pelos seus criadores está muito esquecido. Há, de facto, um silêncio significativo em torno da própria ideia de Índias na cultura política do século XVI. Não foi explorado em profundidade e não recebeu a merecida atenção académica, sustentada como um conceito fundamental na compreensão dos mundos imperiais dos séculos XVI e XVII. Parece que poucos estão interessados em interpretar historicamente o fenómeno da formação e desenvolvimento dos dois impérios ibéricos do século XVI à luz de um conceito de espaço abstrato e pouco apreensível, porque, porventura, a história do conceito e do papel do espaço desempenha um papel marginal, se não nenhum, na historiografia da expansão portuguesa. Ainda assim, como argumentámos neste livro, a ideia de Índias, uma das múltiplas formas concebidas dentro dos impérios para projetar a sua imagem e ordenar a sua coexistência dentro de uma sociedade internacional, deveria desempenhar um papel inquestionável na história da Europa moderna. No entanto, as Índias, como produto da elaboração da imaginação imperial ibérica, foram mais do que um dispositivo inócuo para classificar de forma abrangente os territórios dispersos resultantes de um processo expansionista, ou mais do que rótulos retóricos desprovidos de qualquer sustentação política. Na verdade, a invenção das Índias, e invenção aqui no sentido invencio, que é mais profundo que a mera invenção, a invenção das Índias como entidades políticas e metageográficas pertence a um processo de construção intelectual de grande interesse para os historiadores. Há uma historicidade inerente à aquisição e organização política e cultural do espaço,
resultante dos processos divisionários ibéricos do espaço global. Em sintonia com considerações de segurança, de lucro, de prestígio sobre os quais assentava o Império Português, existem trajetórias geoimaginárias que devem ser exploradas para compreender formas específicas de organização e representação do espaço. Essas formas foram concebidas para promover reivindicações de supremacia, exibindo territórios sobre os quais se imaginava que o governo e o domínio prevalecessem mais do que efetivamente existiam. A origem desse processo é bem conhecida. No final do século XV, no curto período entre as espantosas explorações de Colombo em 1492 e de Gama em 98, em direção ao Ocidente e Oriente, respectivamente, Portugal e Espanha viram-se perante um único desafio, que era não só definir, mas também de consolidar em termos políticos e geográficos uma reivindicação de uma enorme quantidade de espaço apropriado em termos iguais, como resultado dos mecanismos divisionários globais lineares ibéricos, legitimados pela autoridade espiritual dos Papas Romanos e negociados e convencionados por Portugal e Espanha no célebre tratado, que já referimos, assinado em Tordesilhas em 1494. Se os tratados divisionais exigiam conceptualmente um espaço global abstrato, que na sua forma esférica já existia quando os tratados foram ratificados, faltava o seu conteúdo. Na verdade, o ato visual de imaginar a Terra como um globo e implicitamente como um conjunto duplo de hemisférios foi sempre um olhar implicitamente imperial. Isto é, um olhar que abrangia uma superfície geométrica não apenas suscetível de ser explorada e mapeada, mas também inscrita com conteúdo, com conhecimento, com autoridade. Imaginar novos mundos e fornecer-lhes alguma tangibilidade textual exigia dos novos impérios marítimos a capacidade e os meios para ordenar e inventar uma nova geografia na qual a sua própria história pudesse começar a desenrolar-se e o império pudesse materializar-se. Assim, à medida que o processo de expansão transoceânica, descoberta e aquisição territorial ibérica se desenrolava, impondo uma nova ordem político-espacial que cedia em grande parte anterior, exigiam-se também as correspondentes expressões geográficas, cartográficas e semânticas para representar novas entidades geográficas. No entanto, estas entidades que resultaram do esquema divisionário linear ibérico tiveram que compreender uma ordem espacial em escala muito maior, que não poderia deixar de divergir da antiga forma continental de retratar o globo. Na verdade, a ordem territorial do mundo já não podia ser mapeada ou nomeada com segurança de acordo com o cânon geográfico consagrado pelo tempo de Ptolomeu, e a reconsideração de um globo dividido hemisfericamente, exigia um novo léxico espacial. Neste momento, o termo conceito Índias foi recuperado dos clássicos e remodelado para conciliar ou responder aos desafios criados pela combinação das novas descobertas, dos conceitos geográficos clássicos e das ambições políticas das potências expansionistas marítimas ibéricas. O termo Índias surgiu assim não apenas como o próprio paradigma dessa nova geografia ou como uma expressão plural da nova ordem territorial dos Estados europeus em expansão, mas também como o símbolo incontestado do poder e prestígio dos maiores impérios marítimos europeus. Contudo, as Índias eram entidades representáveis, não apenas em ideia. Uma ideia é algo totalmente diferente de uma representação. Podemos assumir que que a ideia tem um sentido de uma convicção ideal ou de um princípio abstrato, enquanto que o segundo, a representação, é entendido como uma semelhança intelectual do que poderia ser a realidade, qualquer que seja o seu caráter cultural, político, religioso ou económico. A partir dos meados do século XVI, a invenção das Índias foi construída a partir de representações consolidadas em discursos de conhecimento extraídos da geografia, da ciência, da criatividade literária, da correspondência, dos relatórios materiais, dos relatórios militares, de avaliações missiológicas ou mesmo de elementos visuais, como as cartografias. Ou seja, uma série de elementos cuidadosamente alinhados durante quase um século até se tornarem inteligíveis como um todo. O efeito desejado foi sempre fazer das Índias um ser geográfico identificável e o mais rapidamente possível transformá-las numa entidade relacional do ponto de vista religioso, comercial e politicamente consistente.
práticas representativas do espaço baseadas na criatividade literária, na produção cartográfica, no desenho de símbolos ou, sobretudo, na criação de metageografias, tudo poderia servir à fusão ilusória deliberada do globo, do espaço global e do território estatal. A esfera armilar, pode ser um exemplo paradigmático, pois refletiu as profundas mudanças provocadas por uma nova extensão do poder sobre o território marítimo e terráqueo, sugerindo uma inédita pretensão ao universalismo. Esta pretensão serviu à remodelação da autoimagem dos senhores das Índias Orientais, marcada por um sentimento de eleição divina e, concomitantemente, pela ambição de uma maior preeminência entre os monarcas do orbe cristão. Havia múltiplas vantagens compreendidas nos termos geográficos genéricos, abrangentes e gêmeos das Índias Orientais e Ocidentais. Em primeiro lugar, refletiam a divisão absoluta implícita numa organização hemisférica dual do espaço global que continha a substância geográfica fragmentária conhecida dos domínios efetivos de Portugal e Espanha. Em segundo lugar, combinando identidade espacial e territorial cartografada, os termos Índias Orientais e Ocidentais poderiam fornecer a Portugal e a Espanha o que se pode definir como uma identidade espacial, implicando um corpus espacialmente mapeável de localizações dominantes e inéditas no globo. Finalmente, como representações disciplinadas e abstratas, termos como Oriente e Ocidente tornaram-se categorias representadas, acomodando em blocos unificados e compactos um mundo cheio de terras incógnitas, mas sem lugar para territórios não reivindicados. Nestes termos, a invenção das Índias Orientais e Ocidentais remodelou a geografia do globo, forçando as suas estreitas categorias a abrirem-se às Índias, duas unidades fundamentais, duas construções compactas de extrema simplicidade que contrastavam com a visão de um orbe eurocristão organizado de acordo com as hierarquias tradicionais de unidades primárias ou Estados. Durante o século XVI, as Índias tornaram-se as unidades mais altas das taxonomias geográficas convencionais, ou seja, unidades macrogeográficas, blocos supracontinentais que ignoravam as relações espaciais entre países e continentes. Na verdade, concebidas ideologicamente como unidades primárias, as Índias não se conformavam com a geografia tradicional, embora não fossem incompatíveis com o sistema continental em que desde a Antiguidade se dividiu o mundo conhecido, a Europa, a Ásia, a África e mais tarde a América. Entendidas assim como blocos supracontinentais, as Índias coexistiram sempre com aquelas divisões seculares e puramente geográficas, ainda que os seus criadores dispensassem facilmente fazer justiça às complexidades de outras expressões de geografia global que não serviam os seus projetos imperiais. Projetos que visavam principalmente abranger uma vasta gama de elementos díspares, obscurecendo diferenças internas em favor de construções compactas, monumentais, prestigiosas e inspiradoras que se enquadrassem na ideia de império espacial e que só pudessem ser representadas visualmente em mapas como o India Orientalis Insularumque Adiacentum, uma das imagens mais notáveis inseridas na edição do Teatrum Orbis Terrarum de Abrão Ortelos, de 1570, a primeira edição, o primeiro Atlas moderno. Esta representação das Índias Orientais e do mundo insular coexistente é a única imagem espacial alocada a Portugal. As outras todas são continentais ou nacionais. França, Alemanha, os reinos da Alemanha. A única que obedece a um conceito espacial claramente alocada a Portugal é esta, as Índias Orientais, precisamente. É uma imagem notável que realmente tem passado despercebida neste tipo de coisas. As Índias, como unidades organizadas de espaço, distintas e concomitantemente exclusivas, desenhadas segundo objetivos de coerência e consistência, contribuíram para criar uma identidade para os hemisférios cartograficamente definidos de Portugal e de Espanha. Tal como na antiga Roma, as metageografias das Índias foram apresentadas por portugueses e espanhóis como uma construção política, cultural, territorial, que englobava conjuntamente todo o mundo habitado sobre o qual reivindicavam o exercício de um domínio real. As bulas do Papa concedidas durante os séculos XV e XVI, e nas quais os monarcas ibéricos basearam a sua legitimidade para se expedirem
para se expandirem globalmente, proclamaram a todos os soberanos que governavam o orbe cristão católico o privilégio da eleição dos iberos ou dos ibéricos para projetar e difundir globalmente a hegemonia de um sistema religioso, de um sistema político e cultural, mesmo para além dos seus limites territoriais, lançando assim as bases de um sistema político e religioso cristão universal. Os princípios jurídicos fundadores da teoria espacial ibérica combinavam simultaneamente elementos racionais e espirituais, uma vez que as Índias foram concebidas como entidades políticas espaciais, cuidadosamente medidas, destinadas a realizar o que se poderia chamar um destino manifesto histórico, a expansão sem fim sobre uma nova dimensão espacial até à plena construção de um espaço cristão, como disse, unificado e infinitamente aperfeiçoado. Esta imagem das Índias não poderia deixar de alimentar a autoconfiança grandiosa e hiperbólica representada pela cartografia, pelo imaginário político-literário e pela simbologia visual como a esfera armilar, a divisa e depois emblema real português. A esfera armilar é, na verdade, um exemplo paradigmático das profundas mudanças causadas por uma nova extensão do poder sobre o espaço marítimo e terráqueo, surgida de uma inédita pretensão ao universalismo, marcada por um sentido de eleição divina e, concomitantemente, a ambição de uma maior preeminência entre os monarcas do orbe cristão. Daí, pessoalmente, a tristeza com que temos assistido à profunda ignorância e ao maltrato de um símbolo que, efetivamente, merece plenamente a designação, aliás, constitucional, de símbolo nacional. As Índias foram, assim, o resultado de um exercício de projeção simbólica e ideológica das grandes estruturas espaciais, reveladas no século XVI, através do qual portugueses e também espanhóis sentiram que podiam imitar ou mesmo superar os antigos, porque tinham chegado a pensar que os seus impérios abrangiam adequadamente todo o mundo. A manipulação técnica e imaginativa da vastidão euclidiana do espaço criou em Portugal e em Espanha a base intelectual para a existência de um mundo virtual alternativo que, apoiado eficazmente pela autoconfiança e também por uma enorme força militar, política e económica, real, poder, fez com que os governantes ibéricos acreditassem que poderiam ser os autores do seu próprio mundo, criando uma espécie de realidade própria, onde a realidade física estava envolta numa confusão quase convincente entre a esfera mental abstrata de um lado e a esfera física, territorial, povoada por pessoas que lidavam com as coisas materiais, por outro. E termino. As Índias Orientais, as Índias, foram concebidas como um espaço político imperial e pertenceram a uma cultura política que se desvaneceu. Uma concepção do mundo político que ruiu pela contestação e repúdio das ideias em que se baseou a concepção do espaço político, como conceberam os portugueses e espanhóis desde 1494. Quaisquer que fossem os títulos legais e o poder efetivamente possuído por Portugal ou por Espanha para reivindicar cada um o direito à apropriação exclusiva de todo o hemisfério do globo terrestre, pretensões desse tipo não poderiam deixar de caducar, especialmente após a consolidação da reforma e a concomitante erosão da autoridade pontifícia, base da legitimidade internacional da expansão ibérica. Além disso, devido à palpável inadequação das metageografias ibéricas existentes à realidade no mundo do século XVII, estas divisões deixaram de ser componentes essenciais ou relevantes nos discursos políticos globais. Assim caducou um sistema de ordem internacional baseado num poderoso referencial geopolítico. Estava aberta para uma nova época de expansão marítima europeia, muito diferentemente caracterizada por uma luta policêntrica entre potências europeias individuais que disputavam globalmente e sem peias a apropriação de territórios não europeus a nível global. O tempo dos impérios cedia o passo ao tempo dos imperialismos. Muito obrigado. Vai usar da palavra o Sr. Dr. Carlos Monjardino. Quero começar por avisar que vou ser muito breve. Sr. Presidente da Academia de Marinha, Sr. Professor Dr. António Vasconcelos Saldanha, Alexandra,
Excelências, minhas senhoras e meus senhores, é com muito gosto que participo nesta cerimónia de atribuição do Prémio Fundação Oriente Embaixador João Deus Ramos na Academia de Marinha. Quero, em meu nome pessoal e em nome da Fundação Oriente, dar os parabéns ao professor António Vasconcelos Saldanha, que acaba de nos apresentar a sua obra The Rise of the Portuguese Indies, a Study on Imperial Imagination and Representation of Maritime Asia in the 16th Century. Em boa hora, a júri do Prémio Fundação Oriente Embaixador João Deus Ramos quis distinguir o professor Vasconcelos Saldanha e o seu último estudo sobre o Império Português do Oriente. Gostaria de recordar que durante os anos em que trabalhou comigo na Fundação Oriente, e abro um parênteses para dizer, foi meu professor em coisas da China, empenhou-se sempre em apoiar a restauração de uma escola portuguesa de estudos orientais e, nomeadamente, os estudos históricos sobre o Império Português do Oriente. João Deus Ramos era um diplomata com vocação de historiador. E ele próprio escreveu sobre esse tema, sobretudo no domínio das relações diplomáticas entre Portugal e a China. As suas memórias, e se há quem não as tenha lido, que o façam, são um documento indispensável para compreender a especificidade das relações entre Lisboa e Pequim no nosso tempo. O professor Vasconcelos Saldanha é um destacado historiador da nova escola orientalista portuguesa. O conjunto dos seus trabalhos sobre as dimensões políticas, diplomáticas e religiosas das relações entre Portugal e a China marca uma nova etapa no conhecimento científico nesse domínio tão importante para a nossa história, para a história das relações entre a Europa e a China e para a própria história da China. Também nesse sentido, a atribuição do prémio ao professor Vasconcelos Saldanha parece-me particularmente justa. Por último, queria sublinhar que o júri do prémio Fundação Oriente Embaixador João Deus Ramos é reconhecido a qualidade académica do professor Vasconcelos Saldanha, nomeadamente neste novo estudo sobre as Índias Orientais Portuguesas. O rigor, a erudição e o institucionalismo que caracterizam os seus estudos pioneiros sobre o Império Português no Oriente combinam de forma original o direito e a história para iluminar um período extraordinário em que os portugueses ligaram o Ocidente ao Oriente para inventar a unidade do mundo. O Prémio Fundação Oriente da Academia de Marinha resulta de uma iniciativa do próprio embaixador João Deus Ramos, por isso este prémio hoje tem o seu nome. A sua finalidade é estimular a investigação científica na história das letras e nas ciências ligadas ao mar e à presença portuguesa na Ásia. Pela minha parte, julgo que a escolha do júri reflete bem o espírito e cumpre a finalidade do Prémio Fundação Oriente Embaixador João Deus Ramos. E tenho a certeza que ele próprio aprovaria a sua decisão. Muito obrigado.